Hello guys, today we have chapter 6, Indigenous People Past Perfect. Então, continuando o nosso livro 2 do SAIS, a gente tem o capítulo 6 que fala sobre os povos indígenas e o nosso conteúdo, né, o nosso tópico gramatical desse capítulo é o Past Perfect, o passado perfeito. Ok, vamos iniciar com as atividades de texto, né, com os exercícios de texto. Na page 10, vocês têm aí o opening, não é? Ele vai trazer o tema do capítulo para vocês, não é? Abordar esse tema, que é Indigenous Peoples. Vocês têm a number 1, search about the indigenous people on the internet and write the name of a people under each picture. Choose the words from the box. Hint: one name does not relate to any picture. Então, vocês vão observar as figuras, fazer essa pesquisa, não é, da internet de todas esses povos indígenas que vocês têm no quadrinho, né, na blue table, que tem aí, acho que é blue ou cinza, não é? Essas palavras que vocês têm logo abaixo da questão número 1, Apache, Aymara, Pofa, e vocês vão pesquisar e nomear cada uma dessas imagens que vocês têm aí, da letra A até a letra F. Number 2, what do people in the pictures have in common? Então, vocês vão novamente analisar as imagens e escrever com suas próprias palavras. Vocês podem colocar em português ou em inglês essa resposta do que elas têm em comum. Text files on page 13 and 14. Lá na página 11 vocês têm o texto, né, o primeiro texto. E aí na 12 nós iniciamos as atividades, ok? So you read the text and answers numbers 2 and 3. Ok? Number 1, 2. Na verdade, né? 1 and 2. Answer in Portuguese the following questions based on the text of the previous page. Então, vocês têm letter A, B and C. 3 perguntas em inglês. Novamente, vocês podem retirar do texto a resposta ainda em inglês, ou vocês podem responder em português com as suas próprias palavras, também não tem problema. Number 2, vocês têm um cartoon. Cartoons aliam imagens e texto para tratar de algum aspecto da sociedade por meio do humor. Isso pode ser visto no cartoon apresentado, qual mostra que, e aí você vai decidir, não é, qual é a alternativa correta de acordo com o cartoon que lhes foi apresentado. On page 13, vocês têm um novo texto, ok? The challenges we face. E vocês têm a number 3 com letra A e letra B, ok? Essas duas ele está pedindo para que vocês respondam em português, ok? Então, você vai ler o texto e retirar essas respostas com as suas próprias palavras, ok? Em português. Then we have Test Your Skills. O Test Your Skills a gente vai iniciar com a página 15 e 16, né? Na 15 vocês têm o texto e na 16 vocês têm o início do exercício, né? Number 1, 2 and 3. Todas as 3 são baseadas no texto da página 15 e todas são de análise textual, ou seja, você vai ler o texto, ler as questões e verificar qual é a resposta correta, né? Qual a alternativa correta. Já na página 17, a nossa última página do capítulo, vocês têm um novo texto, Native Peoples Magazine, e vocês têm apenas uma questão para responder, né, essa análise textual. A number 4, ela tem o foco no Enem, então, novamente, ela vai trazer aquela estrutura que a gente vê nas provas do Enem, ok? Também com texto em inglês, a questão em português e as alternativas, né, de letra A, letra E, com uma alternativa correta apenas. And we have the essentials, past perfect. Gente, eu sei que vocês já viram o present perfect. Às vezes, alguns alunos eles confundem um pouquinho o present perfect. Ele tem muitos usos diferentes, não é? Muitos sentidos diferentes. Mas o past perfect, ele é muito mais simples, ok? Então, vamos lá para o past perfect.
Form, we have auxiliary had and we have past participle. Então, na estrutura do past perfect, nós temos o auxiliar, que é o had. Como é had no passado, então ele não vai ter singularidades, né? Ele não vai ter diferenças entre os pronomes. Todos os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles vão usar o mesmo auxiliar, que é o had, ok? Todos eles vão utilizar had. E o meu verbo principal, ou seja, a minha ação, ela vai estar no participle, no passado particípio. Ok? Então, nós temos a forma base do verbo, nós temos o presente do verbo, não é? Que é conjugado na terceira pessoa apenas. Nós temos o passado simples, que conjuga de uma forma, e o passado particípio, que conjuga de outra forma. Essas conjugações, não é? Essas modificações do verbo, vocês precisam conhecer, tá bom, gente? We use past perfect to talk about time up to a certain point in the past. The order of two past events. Então, o que é o passado perfeito? Ele é o passado do passado. Simplesmente isso. É o passado do passado. Ou seja, eu vou ter na minha linha do tempo duas ações no passado. Uma aconteceu antes da outra, obviamente, não é? Uma aconteceu antes da outra. E aí eu preciso ordenar essas ações. Qual foi a primeira e qual foi a segunda, né? O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, a primeira ação, the earlier action and the past simple shows the later action, ok? The past perfect shows the earlier and the past simple shows the later. Então, a gente tem aqui a primeira ação e a segunda ação no passado, ok, gente? As duas estão aqui, ó, entre o passado, aqui, não é? Ainda não chegou no presente, ok? Past, present and future. Então, a minha primeira ação, ela aconteceu aqui, ó, bem mais antiga. Logo, eu preciso utilizar para expressá-la o past perfect. A minha segunda ação, aquela que é mais recente, que está mais próxima do presente, eu vou utilizar o passado simples, ok? Vamos lá para os exemplos para a gente ver a estrutura, bem bonitinho, né? Revisar esse passado simples. Primeiro exemplo. When the police arrived, the thief had escaped. Então, eu tenho aqui, ó. When the police arrived, the thief had escaped. Quer dizer que quando a polícia chegou, o ladrão ele já tinha escapado, ó, há muito tempo, ok? Ele já tinha ido embora. Logo, qual foi a primeira ação? O ladrão escapou e depois a polícia chegou, certo? Então, a primeira ação com o past perfect, had escaped, não é? Auxiliar had e verb on do participle. E a minha segunda ação é a ação mais recente com o passado simples, ok? Arrived. Verifiquem, não é? Prestem atenção que, mesmo que the thief had escaped seja a ação mais antiga, a ação que veio primeiro, ela não necessariamente tem que vir primeiro na sentença, ok? Isso é apenas a colocação da frase, mas eu preciso entender qual é a primeira e qual é a segunda para que eu coloque os meus tempos verbais adequadamente, ok? Mas a ordem em que elas vão entrar na minha sentença não tem problema nenhum, pode ser antes ou pode ser depois. Assim como está no segundo exemplo, né? Eu coloquei a mesma frase ao contrário para que a gente veja que não tem problema nenhum. The thief had escaped when the police arrived. The thief had escaped primeiro, when the police arrived depois, não é? Quando a polícia chegou depois, ok? Só notem que o when, a palavra when, ela é, como vocês já viram, o conectivo, ela que vai juntar a primeira sentença com a segunda. Logo, se eu inicio a minha frase com o conectivo, eu preciso da vírgula. Se eu utilizo ele para unir as duas sentenças no meio, então eu não utilizo a vírgula, ok? Third example. They left before I had spoken to them.
Eles saíram depois que eu falei com eles, não é? Observem que em português a gente pode jogar tudo para o passado normal, né? Para o passado simples. Porém, o que precisa ficar claro para vocês é que isso não vai acontecer na língua inglesa. Eu preciso do simple past e preciso do past perfect, ok? Sadly, the author died before he had finished the series. Sadly, the author died before he had finished the series, ok? Então, ele morreu antes de ter terminado as séries. Had the parcel arrived when you called yesterday? Had the parcel arrived when you called yesterday? O pacote chegou, já tinha chego, né? Quando você me ligou ontem. Então, eu sempre, de novo, sempre vou ter duas ações no passado. Uma que ocorreu antes e uma que é mais recente. A anterior, a primeira, a mais antiga, eu vou utilizar o past perfect, o passado perfeito. E a mais recente, a mais próxima do presente, eu vou utilizar o simple past. Participle verbs. Então, gente, vou novamente aqui explicar para vocês a questão dos verbos no particípio, não é? Então, vocês têm aqui, ó, a base form, ok? Que é a forma base. Nós temos o passado simples e nós temos o particípio. Todas essas três vertentes, né? Essas três mudanças, essas três conjugações, vocês precisam conhecer, ok? Aqui nós temos os irregulares, ok? Ou seja, aqueles verbos que vão ser modificados, que vão mudar a sua forma de escrita, né? A sua escrita de um tempo verbal para o outro. Já os regular verbs, eles são aqueles que seguem uma regra, que seguem uma norma. Ou seja, para o passado, eles vão ser adicionados o the, né, como sufixo, o de, na verdade, o ed e o ied, ok? Por exemplo, dance termina com e, aí eu vou adicionar apenas o de, danced. Call termina com ell, eu adiciono ed, called. Study termina com consoante y, eu retiro o y e adiciono o ied, ok? Então, a gente tem aí um exemplo de cada tipo de sufixo dos verbos regulares. Se o meu verbo ele é regular, ele vai ser regular tanto no passado simples quanto no passado particípio, ok? Ele sempre vai ser regular, então ele sempre vai ter essa mesma modificação, não é do de, é de e é de, ok? Guys, we have essentials exercises too, né? Nós também temos exercícios da gramática, é apenas ok? O número 1 da página 14. Then you have past perfect explanation, né? Vocês têm uma breve explicação sobre o passado perfeito, com alguns exemplos. E logo em seguida, number 1, complete the sentences using the correct form of the verb in parentheses. Então, cada uma dessas sentenças, né, da letra A até a letra E, vocês vão completar com o verbo que está entre parênteses, ou no passado simples, ou no passado perfeito. Isso significa que você precisa ler toda a sentença e verificar qual é a parte que está faltando, né? Se é a ação mais antiga ou se é a ação mais recente, ok? E aí você completa com esse verbo no tempo verbal correto. Gente, o nosso conteúdo de hoje foi bem simples. Se você conhece um mínimo ali da conjugação dos verbos, vai ser muito mais fácil para você, não é, esse conteúdo. E nós encerramos a nossa apresentação de aula de hoje. Fico à disposição de vocês, tanto no Telegram, quanto no e-mail, no Google Classroom, ok? E nós nos falamos numa próxima apresentação aula. Bye, bye!